Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. Nossa posição em Cristo, abençoados. É isso que nós somos em Cristo, meus queridos irmãos. Abençoados. Vamos caminhar nesse conhecimento hoje, ver o quão grande e precioso é este conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Nossos versículos iniciais, hoje são 3 que leremos, se encontram em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos do 13 ao 15. Leremos a Nova Versão Internacional. Antes de lermos, abençoados, eu quero me dirigir aos irmãos que estão pela gravação. Você que está aí pela gravação assistindo, eu quero louvar a Deus pela sua vida, dizer que você é muito bem-vindo, se você é novo aí no canal. E quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Nós temos um grandioso grupo de pessoas que nos assistem e que não se inscreveram no canal ainda. Então se inscreva, amado, é gratuito, não custa nada. Clica aqui embaixo em inscrever-se. Ao lado tem o sininho, esse sininho também é importante, para você receber as nossas notificações. Sempre que nós postarmos algo ou entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação no seu celular, no seu navegador, no computador, enfim, onde quer que a sua conta esteja conectada, tá? Então se inscreva e marque o sininho para você estar sempre em contato com o nosso conteúdo, tá bom? E você que é novo aí, seja muito bem-vindo. Se você sentir no coração, amado, eu gosto muito do trabalho de vocês, estou crescendo em graça, esse ministério é uma bênção na minha vida, eu quero apoiar. Se você quer voluntariamente ajudar o nosso trabalho, embaixo do vídeo aqui no YouTube você encontra diversos links. É bom você visitar todos esses links são muito importantes, né? E dentre esses links, um deles é o link Seja um Semeador. É só você clicar aí que você vai ser direcionado a uma página onde você encontrará informações de como você pode apoiar o nosso trabalho em nome do Senhor Jesus, tá? E de antemão, fica a nossa gratidão pelo seu apoio. Vamos lá então, Hebreus capítulo 6, vamos ler do 13 ao 15. Vamos lá. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, 14, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Olha a promessa de Deus para Abraão, hein? E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Que palavra, hein, abençoado? Hã? Igreja abençoada, povo santo, mais que vencedores, igreja sem ruga, sem mácula, santos e irrepreensíveis, povo de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos. Meus amados, a nossa posição em Cristo é esta. Se nós resumirmos toda a nossa posição, claro que não é apenas isto, mas se nós fôssemos resumir tudo aquilo que Jesus já nos deu para sempre, né, espiritualmente falando, todas as conquistas que Ele, né, conquistou, né, por nós na cruz e na sua consequente ressurreição, tudo que Ele nos deu pela sua graça, se nós fôssemos resumir tudo isto em uma palavra, seria esta: abençoados. Ser abençoado, ter esta posição, é você ter tudo que Jesus te deu. E nós já temos. Nós que somos eleitos de Deus, ovelhas do Pai, escolhidos desde antes da fundação do mundo, que fazemos parte da família de Deus, que somos da fé. Amados, essa é a nossa posição. Nós temos todas as bênçãos espirituais em nosso espírito e nosso homem interior. E resumindo tudo isso, podemos dizer, somos abençoados. Ser abençoado é sinônimo de ser salvo para sempre salvo. Tá? Quando o sistema religioso, por exemplo, aí fora, diz que uma ovelha perde a salvação, o que é uma heresia, é um absurdo do ponto de vista do Evangelho, mas eles dizem aí a torto e a direito. Eu diria que muito mais que 99% das denominações que se dizem cristãs, sejam católicas, sejam protestantes, evangélicas, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, ortodoxas, não importa. 99% muito mais diz
que a salvação se perde. Olha, se você não fizer isso, se não fizer aquilo, se não for fiel dizimista, se não andar de acordo com as diretrizes da nossa igreja, se você não usar roupa assim assada, se você não fizer, não acontecer, você vai perder a salvação. Quando eles dizem isto, eles estão dizendo o quê? Vocês não são abençoados. Porque se a salvação pode ser perdida, e para alguns ela sequer foi dada, é verdade, amados. Em relação à salvação, existem dois pensamentos no meio da religião. Dois pensamentos. Um pensamento diz respeito à visão, né, de que a salvação ainda não foi dada. E você tem que lutar para ser salvo ainda. Esse é um pensamento. O outro pensamento diz que a salvação até já foi dada. Não, de fato o Senhor já salvou. Mas Ele salvou porque nós aceitamos a Ele, né? Tomamos Santa Ceia, participamos do não sei do que, fomos batizados, entre aspas, nas águas, etc. E aí sim o Senhor salvou. Só que esta salvação que foi dada a nós, pode ser perdida. Ambos os pensamentos são heréticos. Ambos os pensamentos, esses pensamentos religiosos, eles são uma afronta ao Evangelho. Tá? São uma afronta ao Evangelho. Mas esses pensamentos, eles dizem o quê? Que as pessoas não são abençoadas. Porque se você não tem a salvação, ou se você pode perdê-la, significa que a bênção de Deus não está na tua vida. Né? Ou seja, a salvação depende de você. Você que tem que se esforçar, você que tem que pagar o preço, você que tem que ser fiel nisso, naquilo. Não, amados, Cristiano França, então você está dizendo que nós não temos que ser fiéis? Não. É claro que nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Mas nós somos fiéis não para sermos salvos. Tá? Nós somos fiéis porque já somos salvos. A nossa fidelidade a Deus e a sua palavra não tem que ser no sentido de buscarmos algo dele, ou a salvação, por exemplo. Não, eu sou fiel a Deus e a sua palavra porque eu amo a Deus, porque eu me reconheço como um filho dele, porque eu já fui salvo. Então a minha fidelidade é consequência da salvação, não a causa. A palavra do Evangelho nos revela que a causa da eterna salvação foi Jesus. Isso está escrito na carta aos Hebreus, inclusive. Ele foi a causa da eterna salvação. Então a causa da salvação foi Jesus morrer e ressuscitar por nós. Agora, a nossa fidelidade, a nossa obediência a Deus, a sua palavra, o nosso amor, né, pelo reino de Deus, etc., isso é consequência da salvação. Então, amado, ser abençoado é isso, é ser salvo. Ser abençoado é ser mais do que vencedor. A palavra diz que em todas as circunstâncias que nós vivemos nesse mundo, nós somos mais que vencedores. E olha que o mundo é terrível. O próprio Jesus, nos dias de sua carne, disse que no mundo tereis aflições. Por que Jesus falou aquilo? Porque o mundo é terrível, amado. A vida é difícil, né? Enfim, ninguém está aqui vendendo um mar de rosas para vocês. O sistema religioso aí fora, eles vivem lotados, né? Vocês veem que eles abrem uma denominação, menos de um ano aquela igreja está lotada. Por quê? Porque são muitas promessas de mar de rosas. Vem para cá e pare de sofrer. Vem para cá que você vai ser feliz para sempre. Então, onde que está escrito isso na palavra? Tem uma música, por exemplo, aliás, tem várias canções que dizem isso, né? Tem uma do Matos Nascimento, um cantor, para quem não conhece, é um cantor muito famoso. Aliás, eu gosto muito dele como cantor. Eu acho que para mim, se não for o maior, é um dos maiores cantores do Brasil. Não é só no sentido do gospel, não. O Matos Nascimento tem uma voz privilegiada, né? Mas infelizmente só canta heresia pentecostal. É uma pena. É um grande cantor. Se não for o maior cantor do Brasil, está entre os maiores, com certeza. E tem uma música dele que fala: sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu, o seu braço me conduz. E ele diz: venha para Jesus, aceite Jesus, na música dele, e venha ser feliz também. Algo assim, eu não lembro muito bem. Sabe? Eu lembro assim, de alguma coisa que eu gostava muito dele. Quando eu era pentecostal, eu ouvia muito Matos Nascimento, né? Então eu era muito fã, e tudo mais, sabe? Gosto dele como cantor, mas não consigo mais ouvir as canções dele,
porque são muitas heresias pentecostais, infelizmente, né? Então diz isso, sou feliz, aceite a Jesus e venha ser feliz também, um negócio assim. Amado, eu vou falar uma coisa para vocês, não existe promessa de ser feliz. Não, existe promessa, na verdade até de sofrimento. O apóstolo Paulo fala, né, puxa, me fugiu agora, mas ele diz assim, Jesus, o Deus falando para Paulo, né, o que importava Paulo padecer pelo nome de Jesus. E Paulo iria padecer pelo nome de Jesus. Ah, Cristiano, mas isso é Paulo. Ah, mas isso é para todos. Se você carrega o nome de Jesus na sua vida, você também vai sofrer. Provavelmente não como Paulo sofreu. Porque Paulo sofreu muito em função do período que ele viveu e do trabalho que foi destinado a ele. É claro que nós não sofreremos como ele sofreu, mas nós sofremos perseguições. Nós, principalmente que estamos em graça, somos perseguidos, atacados, caluniados. Eu, então, amado, já sofri muito. Muita perseguição. Até hoje eu sofro, tá? Eu sofro muita perseguição, recebo ameaça, sabe? Recebo mensagem me agredindo, me caluniando. Eu recebo muito isso aí na internet, direto. Já criaram até perfis falsos meus na internet, em redes sociais, para me atacar. Vocês compreendem? A coisa é tremenda, abençoados. Coisa tremenda. Então nós sofremos também. Tá? Então, é claro, mas Cristiano, se eu sou de Jesus, então eu não posso ser feliz? Amado, é claro que nós podemos. Mas não existe uma promessa específica para isso. Ah, venha para a igreja, aceite Jesus, entre aspas, tá? Que não existe aceitar Jesus, né? Aceite Jesus e venha ser feliz. Isso é o sistema que ensina. Para atrair as pessoas. Venha e pare de sofrer. Você não vai mais sofrer. Não, amado, a promessa que Deus tem para nós é que Ele estaria conosco sempre. Que mesmo em meio às circunstâncias, nós seríamos e somos mais que vencedores. Essa é a promessa. Agora, se você ouve um pregador dizer que você vai viver um mar de rosas, agora que você está aqui com a gente nessa igreja, você vai viver um mar de rosas para sempre. Você agora vai viver... Não, amado, olha, sinto muito. Não existe isso no Evangelho. Tá? Então, as lutas são grandes? São... Mas nós somos mais que vencedores, sim. Somos salvos, sempre salvos. Somos selados com o Espírito. Isso é ser abençoado. Vocês compreendem? Então, vocês veem que Paulo falou aqui, né, Abraão, ele recebeu a promessa de Deus. E Abraão, amado, ele recebeu a promessa contra a esperança. Porque, veja, Abraão ficou idoso. Né? Por isso que diz, né, que ele esperou com muita paciência. Ele ficou idoso, a sua esposa também, obviamente, porque os anos passam para todos, né? E ele recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação. Pensa aí, você vai raciocinar, mas como assim, Senhor? Eu recebi essa promessa, eu estou velho aqui, como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Quer dizer, Abraão creu contra a esperança, como diz a palavra. E ele esperou pacientemente e alcançou a promessa. Amados, nós também temos em nossa vida todas as promessas da nova aliança. Assim como Abraão recebeu a promessa, todas as promessas da nova aliança, todas as palavras proféticas, né, que iriam se cumprir nessa nova aliança por meio de Cristo, todas as garantias espirituais, tudo isso já está em nosso espírito. Por isso que nós somos abençoados com o crente Abraão. Abraão foi abençoado, nós fomos abençoados com ele por meio de Cristo. Gálatas 3, versículos 8 e 9. Vamos ler aqui o 8. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Quem são os gentios? Está até sublinhado aí, né? Os gentios são os não-judeus. São os estrangeiros, né? Os gentios são que as outras gentes, tá? Outros grupos de pessoas em relação aos judeus. Esse termo gentio é um termo que os judeus se referiam aos que não faziam parte da linhagem deles, os que não eram israelitas, as outras gentes, os outros povos, né? As outras etnias eram os gentios. Então todos que não têm origem israelita de sangue, né, são gentios. Nós brasileiros, por exemplo, somos gentios, salvo aqueles que têm, claro,
né? Existem algumas exceções, né? Existem alguns descendentes de israelitas que são tecnicamente israelitas, judeus, hebreus, tá? Mas a maioria dos brasileiros são gentios, assim como os portugueses, assim como os moçambicanos, né? Essa semana que passou a gente recebeu inclusive uma mensagem de um irmão moçambicano, né? A palavra está chegando na África também, graças a Deus. Então, abençoados, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé, ou seja, os não hebreus, os não judeus, né? O Senhor anunciou previamente o Evangelho a Abraão. Olha que palavra! Abraão recebeu primeiro. Agora, aí diz lá a palavra, né? Anunciou previamente o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Ou seja, não só os futuros filhos de Abraão, segundo a carne, os judeus, mas todas as nações. Agora, sabe o que é um raciocínio interessante aqui nesse versículo? O raciocínio interessante desse versículo é que Abraão, veja bem, ele, claro, amado, vamos lá, deixa eu explicar. Tecnicamente, Abraão não era judeu nem gentio, tá? Por quê? Porque os gentios, como eu falei agora há pouco, esse termo veio a partir do povo hebreu, né? Ou seja, o povo hebreu se estabeleceu, né? Se formou como nação, e eles olhavam para os de fora da nação deles e diziam: esses são os gentios. Então, esse termo gentio veio em função dos judeus. Ou seja, eram os outros povos que não eram judeus, não eram hebreus, não eram israelitas. Tá? Então, tecnicamente, Abraão não era gentio, até porque na época de Abraão não havia os hebreus. Na época de Abraão não havia os israelitas. Os israelitas eram consequência de Abraão, né? Os israelitas foram descendentes de Abraão na carne. Tá? Então, na época de Abraão não havia essa terminologia gentio e também não havia judeus, não havia isso. Tá? Mas, se nós formos trazer até num sentido metafórico, não literal, eu diria que Abraão era um gentio. Por quê? Porque Abraão não era judeu. Tá? Nessa época aqui que ele recebeu a promessa, não. Depois ele até se tornou, porque ele foi circuncidado, ele se circuncidou, né? Houve uma ordem para que houvesse circuncisão a partir de Abraão, né? Então ali começou a descendência israelita, tá? Mas nesse momento em que Abraão recebeu a promessa, ele não era judeu. Então ele era gentio, metaforicamente, tá? Repito, tecnicamente ele não era nenhuma coisa nem outra. Estou deixando isso bem claro para depois ninguém dizer: Cristiano está inventando heresia. Não, estou deixando claro, Abraão não era nem judeu nem gentil nessa época que ele recebeu a promessa. Mas eu digo que ele era gentil no sentido até metafórico, para dizer o seguinte: o Abraão não estava debaixo da lei. Esse é o ponto de Paulo aqui, amado, nessa sequência que nós vamos ler aqui, numa sequência aqui de Gálatas capítulo 3, o ponto de Paulo aqui é explicar isso. Olha, Abraão não era judeu, Abraão não estava debaixo da lei. E por que Paulo está falando isso aqui? E ele fala muito aos Gálatas aqui sobre isso. Porque havia um grupo de judaizantes, como os irmãos sabem, né? Que eles haviam invadido a igreja dos Gálatas e estavam obrigando os Gálatas e ensinando os Gálatas a viverem debaixo da lei. Vocês aprenderam de Paulo aí que não tem que cumprir a lei? Isso é heresia. Você tem que cumprir a lei, sim. Nós somos judaizantes, nós estamos aqui representando o pacto de Deus com os israelitas. A igreja tem que cumprir. Eles estavam ali fazendo os irmãos se circuncidarem, fazendo os irmãos, obviamente, guardarem dias, que os sábados, né, por exemplo, os dias de festa. O Paulo puxa a orelha dos Gálatas no capítulo 4. O Paulo fala: Gálatas, vocês estão guardando dias e meses e anos. Receio que eu trabalhei em vão entre vós. Paulo puxa a orelha deles. Vocês estão guardando o sábado agora? Guardando dias de festa? Porque havia festas mensais da lei, havia festas anuais, né? E havia os sábados. Aí Paulo fala: vocês estão guardando dias e meses e anos? Que história é essa, Gálatas? Vocês estão voltando para a lei? Porque os Gálatas estavam voltando para a lei, eles estavam se deixando levar. Então os judaizantes estavam invadindo a igreja dos Gálatas com essa visão da lei. Tem que circuncidar, tem que ser dizimista, tem que
guardar os mandamentos, e guardar o sábado, isso e aquilo. Então Paulo está argumentando, Gálatas, veja bem, Abraão recebeu a promessa, o Abraão não estava debaixo da lei. Que história é essa que vocês têm que estar debaixo da lei agora? Esse é o ponto de Paulo aqui. Por isso que Paulo falou aqui. Tá? O Senhor, antes de haver judeus, Gálatas, antes que houvesse judeus, hebreus, israelitas, Deus já havia anunciado o evangelho a Abraão. Versículo 9 agora. De modo que os que são da fé, olha aí, são abençoados com o crente Abraão. Os que são da fé, está sublinhado aí. São o quê? Abençoados. Agora eu te pergunto, o que é ser da fé? Aí é que está o ponto, né? O que é ser da fé? O que significa isso? Cristiano França, ser da fé é como a religião diz aí fora, é você aceitar Jesus na igreja, participar da classe dos catecúmenos, se batizar nas águas lá no tanque da igreja ou no rio, sei lá o que. Aqui tem rio Mazomba, tem rio Guandu, tem praia, eles fazem batismo aqui em tudo que é lugar, batismo entre aspas, né? Eu digo entre aspas porque o verdadeiro batismo foi feito na cruz do Calvário. Aquele foi o verdadeiro batismo, né? Então, o que significa ser abençoado? É isso? Aí batiza, toma Santa Ceia e é fiel dizimista. Isso que é ser da fé? Amado, veja bem. Ser da fé, nesse contexto aqui, é não ser da lei. Veja bem, para você interpretar a palavra, amado, você não pode ignorar o contexto das coisas. Há um contexto aqui na carta. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para defender a graça em relação à lei. Para defender aquela igreja, ou para alertar, melhor dizendo, né, aquela igreja em relação às obras da lei que estavam invadindo aquela igreja. Então o ponto de Paulo aqui era sempre falar isso, vocês não precisam da lei. Abraão não estava debaixo da lei. Os que são da fé é que são abençoados. O que é ser da fé então? É não ser da lei. Então hoje em dia, nós que estamos na graça aqui, nós podemos dizer que somos da fé. Nós estamos vivendo a fé genuína da graça. A fé genuína da nova aliança. Nós somos da fé. Então ele fala, os que são da fé, ou seja, os que não são da lei, são abençoados. Olha que tremendo isso, hein? Então o que ele está dizendo? Gálatas, acordem. Vocês estão deixando de ser abençoados para se colocarem debaixo de maldição. Porque, amado, fé e lei não se mistura. A religião aí fora tenta fazer essa mistura de fé com lei. Não, fé é uma coisa, lei é outra. Ou você vive da fé, como a palavra diz, o justo viverá da fé, ou você vive da lei. As duas coisas não dá. Vê só, Gálatas 3:12. Ora, a lei não é da fé. Amados, vocês querem palavra mais clara que esta? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Quer viver pela lei? Então vive, tem que viver 100%. Esse é o ponto que Paulo está falando aqui. Porque não adianta, você vai cumprir só uma parte. As pessoas hoje em dia aí, elas cumprem só uma parte da lei. Por exemplo, o jejum. Jejum de alimentos é um mandamento da lei. Inclusive, junto com o jejum, tinha que haver todo um cerimonialismo, que o sistema aí não faz. Mas tinha que haver. E a palavra ensina que se você cumpre um requisito da lei, você tem que cumprir todos. Então o povo aí fora faz jejum, o povo dá dízimo, que é uma aberração terrível, né? Come Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, mas a Santa Ceia nada mais é do que uma festa alusiva à Páscoa judaica, né? Então há toda essa mistureba de lei com graça. Então eles cumprem essas obras da lei disfarçadas de outros nomes, né? Então eles chamam de a Páscoa, chamam de Santa Ceia, chamam de Eucaristia, né? A ceia do Senhor, que foi a última Páscoa, a ceia do Senhor, amado, foi a última Páscoa. A última Páscoa que Jesus fez.
Ele cumpriu ali a lei completamente. Um dos pontos da lei cumpridos ali foi a Páscoa. Foi a última. Mas ele chama de Santa Ceia, chama de Eucaristia, disso e daquilo. E tem outros nomes, Santa Ceia da bênção. Venha participar da Santa Ceia da multiplicação. Já vi muito isso. Multiplicação financeira. Olha que absurdo. Já é um absurdo você comer Santa Ceia. É uma heresia terrível. Agora imagina você comer a Santa Ceia pensando em dinheiro. Venha para a Santa Ceia da santificação, da multiplicação. Eu já vi muito isso aí. Então eles vivem cumprindo essas obras da lei, dentre outras, como tem denominações que guardam sábado de 24 horas ainda. Entre outras coisas. Tá? Então eles vivem cumprindo a lei e estão o quê? Separados de Cristo. É o que Paulo fala, você que está na lei, você está separado de Cristo. Eles estão separados de Cristo, estão debaixo de maldição. Porque a lei não é da fé. Esse povo pensa que está na fé, mas não está. Eles parecem ser da fé, porque eles têm aquela aparência, né? Aparência de santidade, roupa, e tal. E o evangélico, né? Em especial, ele tem um linguajar muito específico, né? Você reconhece o evangélico pela forma que ele fala, um pentecostal principalmente. Eles têm um gestual, uma forma de falar, né? Religiosa, muito característica. Eles acham que isso é ser da fé. Não, amado, eu sinto muito. Ser da fé é não ser da lei. Você acabou de ler comigo. A lei não é da fé. Então, quando Paulo fala que de modo que os que são da fé são abençoados, é o quê? Os que não estão debaixo da lei. Então, amados, como eu disse agora há pouco, o Abraão nunca esteve debaixo da lei para ser abençoado. O ponto do apóstolo Paulo é esse. É isso que Paulo estava ensinando à igreja dos Gálatas e, consequentemente, hoje ensinando a nós também. O Abraão não precisou daquela dispensação da lei. O Abraão não precisou se submeter a mandamentos para ele ser abençoado, para ele alcançar a promessa. Da mesma forma que nós não precisamos, amados, de cumprir lei para alcançar a promessa. Eu não tenho que fazer jejum para ser santificado. Eu fui santificado pela oferta de Cristo. Eu não tenho que comer Santa Ceia para ter comunhão com Deus. Não, eu tenho comunhão com Deus pelo Espírito Santo que habita em mim, que é a promessa cumprida na minha vida. As promessas já são nossas. Assim como Abraão alcançou a promessa, nós também já alcançamos. Então, vou comer uma Santa Ceia para ter comunhão? Não, eu tenho comunhão com Deus pelo Espírito. A minha comunhão com Deus e a minha comunhão com os meus irmãos, ou seja, comunhão vertical e horizontal, essa comunhão por meio do Espírito Santo em nós. Não é comer e beber. Vocês estão compreendendo? A verdadeira comunhão é espiritual, é o Espírito Santo que habita em nós. Então nós não precisamos da lei para ter as promessas, para ter a salvação, para ter o Espírito Santo, para sermos abençoados, para termos o poder de Deus operando por meio de nós. Não precisamos disso. Então Abraão não precisou da lei, nós também não precisamos. E é isso que Paulo está falando aqui. Gálatas 3 ainda, agora versículos do 1 ao 6. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional de novo, tá? Vamos ler então o versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Eu gosto dessa tradução. Essa tradução ela também tem as suas falhas, tá? Todas as traduções, aliás, têm suas falhas, tá bom? Mas eu gosto dessa, que essa, né, traz assim bem aproximada ao original, ao texto em grego, né? Porque a palavra enfeitiçou é isso mesmo. Porque existem outras versões que falam assim, quem vos fascinou? Quem... tem um outro termo que usa também. Quem os fascinou... A outra palavra me fugiu agora. Mas existem outras versões, né? Ó Gálatas insensato, quem os fascinou? Na verdade não é fascinou. A palavra no grego é enfeitiçar. Olha que palavra. Ó Gálatas insensatos, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Ou seja, quem colocou esse pensamento em vocês? Quem ludibriou vocês? Quem fez a visão de vocês as visões de vocês ficarem turvas com a lei? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Amado, olha o ponto do Paulo aqui. Presta bem atenção nisso aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Ô Gálatas, eu não expus para você o Cristo crucificado, ou seja, o Cristo da cruz em diante? Por que vocês estão ouvindo agora e seguindo o Cristo de Nazaré? Pegou aí? Entendeu? Você que está na graça? Compreendeu? Você que está na graça?
as duas manifestações aí, você que é novo, né, que está chegando na graça agora, você ainda mais. Compreendeu que há duas manifestações de Jesus? Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado, crucificado da cruz em diante? O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu ensinei para vocês Jesus da cruz em diante. Eu expus para vocês Jesus Cristo como crucificado, não como nazareno. Amado, por que Paulo está falando isso aqui? Porque Paulo não ensinou sobre a lei para eles. Jesus de Nazaré viveu debaixo da lei. Então Paulo está dizendo, olha, esses judaizantes que vieram invadir a igreja aí, eles estão fazendo vocês seguirem o nazareno. Por quê? Porque o nazareno se batizou, o nazareno fez circuncisão, o nazareno comia Páscoa, tá? O nazareno ensinou os judeus a jejuar. É ou não é verdade? O nazareno, ele dizia que, não, sim, tem que dar o dízimo. Muitas pessoas se apegam nisso para dizer que o dízimo é válido na graça. Ah, Jesus não foi contra o dízimo. Claro, ele estava debaixo da lei, ele não podia ser contra. Vocês estão compreendendo? Então Paulo está dizendo, olha, ô Gálatas, eu não ensinei para vocês o Cristo de Nazaré debaixo da lei. Eu ensinei Cristo crucificado. Ou seja, eu ensinei Jesus da cruz em diante. Eu ensinei os benefícios da graça, do que Jesus conquistou por nós. É isso que eu ensinei para vocês, Gálatas. Eu não ensinei a lei, é isso que Paulo está falando, em outras palavras. Gálatas 3:2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que ouviram? Naquela época, amados, eles ainda estavam recebendo o Espírito. Por quê? A igreja primitiva, aquela igreja do início, né? Do início da era cristã, logo após a ressurreição de Jesus, aquela igreja, a maioria daqueles irmãos, ou todos eles, haviam nascido ainda debaixo da lei, debaixo do pecado. Então eles estavam vivendo um momento de transição. Eles nasceram sem o Espírito Santo. Então, à medida que eles ouviam o Evangelho e criam, o Espírito Santo descia e habitava neles. Vocês entendem? Nós que já nascemos com a graça consumada, eu sempre tenho que explicar isso aqui. Nós já nascemos com o Espírito. Eu já nasci selado. Mas por quê? A minha experiência como igreja é diferente daqueles primeiros irmãos. Eu já nasci com a graça consumada. Nós já nascemos com a graça consumada. Nós já nascemos com as promessas todas cumpridas. Já nascemos com a graça estabelecida. Então, eu já nasci selado com o Espírito. Tá? Agora, eles não. Naquela época, eles haviam nascido ainda debaixo do pecado. Então, eles não tinham o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava descendo sobre eles à medida que eles ouviam o Evangelho. Por isso que Paulo falou isso aqui. Eu quero saber uma coisa de vocês. Né? Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou foi por ouvir o Evangelho? Versículo 3. Olha o puxão de orelha de Paulo aqui, hein? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, ou seja, tendo começado na graça, tendo começado na direção apostólica e espiritual, tá? Querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio, ou pela carne, como dizem algumas versões? Quer dizer, vocês começaram pelo Espírito e agora estão no esforço próprio, pela carne. Porque a lei, ela funcionava na carne, né? A palavra diz, a lei estava enferma pela carne. Você vê o puxão de orelha do apóstolo, amado? Porque os Gálatas estavam voltando para a lei. E o ponto de Paulo aqui era esse: Gálatas, vocês são abençoados com Abraão. Vocês começaram como abençoados. Abraão não precisou cumprir a lei. Por que vocês estão cumprindo agora? 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Essa pergunta de Paulo aqui, por quê? Porque os Gálatas obviamente sofreram muitas perseguições, sofreram tanta coisa, né, pelo Evangelho, e agora estavam se dobrando para a lei, para os legalistas. Versículo 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito, olha só, eles estavam recebendo naquela época, né, o Espírito, opera milagres entre vocês, e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei, ou pela fé com a qual receberam a palavra? Olha a pergunta de Paulo, hein?
Então Paulo está argumentando aqui. Vocês receberam tudo que vocês vivem, os milagres, o Espírito Santo, tudo isso veio pela lei? Ou pela fé? Pelo Evangelho? Aí Paulo fala de Abraão no versículo 6. Tá vendo? Vamos lá. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Amado, olha só. O que é a fé e o crer em Deus que Paulo fala aqui? É não depender da lei. Quando Paulo fala Abraão creu em Deus, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: gente, Abraão não precisou da lei. Ele apenas acreditou, como vocês acreditam. Então o apóstolo Paulo disse, Abraão creu. Ou seja, Abraão não precisou da lei. O ponto todo de Paulo aqui é isso. Vocês não precisam da lei. Abraão creu e foi imputado como justiça a isso. Ou seja, Abraão não cumpriu circuncisão, não havia cumprido ainda, pelo menos, né? Mas enfim, Abraão não cumpriu ordenanças. Abraão não cumpriu mandamentos de homens. Abraão não precisou da lei de Moisés, até porque a lei veio séculos depois. E Abraão foi justificado por Deus, ele foi abençoado sem a lei. Esse é o ponto de Paulo aqui. Então nós somos abençoados com o crente Abraão. Os da fé é que são filhos de Deus, o ponto de Paulo é esse. Porque os da lei estavam lá dizendo, olha, nós somos judeus, nós somos judaizantes, nós é que somos os filhos de Deus verdadeiros, né? Então para vocês serem filhos de Deus, vocês têm que cumprir a lei. O gentio tem que circuncidar e se tornar um judeu. Esse era o ensinamento dos judaizantes naquela época. Esse era o ensinamento deles, que os gentios tinham que se tornarem judeus, no sentido da religião. Tinham que circuncidar e guardar todos os mandamentos. E Paulo está dizendo, não, Abraão não era judeu. Abraão não viveu debaixo da lei. Os que são da fé que são filhos de Abraão. Porque os judaizantes batiam no peito. Nós somos filhos de Abraão. Vocês têm que nos seguir. Isso era o judaizante falando. Aí Paulo vem e argumenta, e diz, né? Não, amados. São os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé. Seja gentil, seja judeu. Se é da fé, é filho de Abraão. Versículo Gálatas 3:7. Estejam certos, portanto, que os que são da fé, tá vendo? Ou seja, os que não são da lei, os que não estão debaixo da lei, isso é que é ser da fé, tá? Os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, tá? Então, ser da fé, ou seja, não ser da lei, é que era o requisito de ser filho de Abraão. Não é ser judeu, ser hebreu, ser israelita. Isso é na carne. Agora, no espírito, não. Seja gentio, seja judeu, não importa. É da fé, ou seja, abandonou obras da lei, então é filho de Abraão. Esse é o ponto de Paulo. Então, os genuínos filhos de Abraão, os descendentes da promessa, não são os hebreus segundo a carne. São os que são da fé, unicamente. Seja hebreu, seja gentio. Está claro isso? Aí você pode perguntar, ô abençoado cristiano, mas e os irmãos, né, que estão aí debaixo da lei hoje em dia? Eles não são filhos? Olha, amados, eles até são filhos. Quem é ovelha, obviamente, quem é escolhido de Deus. Mas só que não há diferença deles para o escravo. Eles são filhos, mas por estarem debaixo de obras da lei, eles estão debaixo de maldição. Ou seja, são filhos que não usufruem da graça, da liberdade, da sua posição em Cristo, da revelação. Consequentemente, não terão galardão. Vocês se lembram quando Paulo fala do galardão? Que ele fala das obras de madeira, feno e palha? O Paulo fala assim, olha, nós vamos receber galardão, ou seja, recompensa por nosso trabalho. Só que há dois tipos de obras. Existem obras sem valor. Obras de madeira, feno e palha. E existem obras que têm valor. Obras de ouro, de prata e pedras preciosas. Paulo ensina isso escrevendo aos Coríntios. Então, ou seja, o que Paulo quis dizer? Existem dois tipos de obras. Obras que têm valor, obras que não têm valor. As pessoas que estão debaixo da lei, elas pensam fazer a obra, mas elas fazem uma obra sem valor. Não tem galardão.
Então, estar debaixo de maldição afeta o galardão. Veja, não vai afetar a salvação, porque se a pessoa é salva, ela é salva para sempre. Agora, não tem galardão, não usufrui, como eu falei, né? Não vai usufruir do galardão na eternidade, não usufrui das bênçãos hoje, né? Da boa consciência da graça, da revelação, como eu falei, do descanso que a graça traz. Então, essas pessoas que estão hoje debaixo da lei, elas são filhas. Quem é ovelha é filha no espírito. Mas ela não vive como filha, vive debaixo de maldição, vive como escravo. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Está vendo aí? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se você faz uma obra da lei, tem que fazer todas, senão você está embaixo de maldição. Então o povo está aí hoje cumprindo algumas obras da lei, achando que estão na graça. Estão debaixo de maldição. Eles até são enganados, por quê? Porque muitas vezes eles vivem até uma vida boa. Como é que eu estou debaixo de maldição, Cristiano? Eu tenho meu carro novo, eu tenho minha casa, eu tenho conta bancária recheada, e tenho família, tenho isso, tenho aquilo, tenho minha empresa. E eles pensam que é isso, que estar debaixo de maldição é você ser pobre. Por quê? Porque a visão deles é materialista, né? A religião ensina uma visão materialista. Tá? Não, você pode ter carro do ano, pode ser rico, milionário, ter uma vida feliz, achar que está tudo bem. Se está debaixo de obras da lei, você está amaldiçoado pela obra da lei. Você não vive a graça, você não vive a revelação, você não vive, sabe, como eu falei, o descanso que a revelação traz para nós, espiritualmente falando. Tá? Você não vive plenamente essas promessas. Você não terá galardão na eternidade. Imagina só. Todos os irmãos da graça ali que fazem a obra de Deus, sabe, que genuinamente, né, que fazem em graça, que são semeadores, que lutam pelo reino, etc, etc. Todo mundo com seu galardão, com a sua riqueza celestial, e a pessoa não vai ter. É salva, sempre salva? Tudo bem, isso não se discute. Agora, não tem galardão. Isso é maldição da lei, filho. Esse povo é filho, mas vive como escravo. Gálatas 4:1. Digo, porém, que, olha só, presta bem atenção nisso aqui. Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Que metáfora é essa aqui? Paulo está dizendo. O herdeiro é quem? É o filho. Mas enquanto ele é menino, aí ser menino, ser menor de idade aqui, qual é a metáfora aqui? É estar debaixo da lei. Tá? Qual o sentido aqui? Ser menor de idade, ser menino, nesse sentido aqui, é estar debaixo da lei. Então Paulo está dizendo, enquanto estão debaixo da lei, eles são herdeiros. Mas eles não têm diferença para o escravo, eles vivem como escravos, embora sejam donos de tudo. Ou seja, esses irmãos que estão na lei, eles também são donos da herança. Mas eles não vivem a herança, que eu acabei de falar agora há pouco. Eles não vivem a graça, não vivem a herança, não terão galardão, porque eles são filhos, mas vivem como escravos. Pegou aí ou não? Tremendo, né? Tremendo. Por isso que nós pregamos a graça aqui, para levar essa palavra para que o povo saia debaixo de maldição e viva a graça e venha lutar e ganhar o seu galardão e lutar pelo reino de Deus e servir a Deus em espírito e em verdade. Então, amados, entendam uma coisa. Ser abençoado ou amaldiçoado não tem nada a ver com coisas materiais. Se a pessoa está debaixo de obras da lei, ela pode ter a conta bancária que for, pode ter o que quiser, ela está debaixo de maldição. Por outro lado, mesmo se você, que está na graça, está passando por uma circunstância, uma dificuldade, isso também não muda a sua posição. A sua posição é de abençoado. Por quê? Porque os nossos olhos não estão em coisas materiais. A palavra nos ensina a olhar para as coisas que são de cima. Tá? O termo de cima, as coisas que são de cima, esse termo é uma alusão às coisas espirituais. Então o Evangelho nos ensina a olhar para as coisas espirituais. Então você não pode confundir, amado, e achar, Cristiano, poxa, eu estou passando aqui uma dificuldade, poxa, eu descobri que eu estou com uma doença, eu tenho que agora fazer um tratamento, né? Eu descobri que
um problema, ou eu estou passando uma dificuldade, uma luta aqui. Amado, luta, dificuldade, todos podem passar. Mas isso não muda a sua posição. Você continua sendo e sempre será um abençoado, porque isto você é no Espírito. Olhe para as coisas espirituais, amado. A palavra diz, andamos por fé, não pelo que vemos. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, olha aí, nós já ressuscitamos com Ele, quer dizer, nós já nascemos vivos, né, espiritualmente, mas aqueles irmãos naquela época ressuscitaram espiritualmente. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A destra aqui é com todo o poder. Destra aqui não é direita, não é sentar à direita, como se tivessem 2 tronos. Não, no céu há apenas um trono. Sentar à destra, à direita, significa sentar com autoridade, assumir posição de autoridade. Tá? Então, onde Cristo está sentado com a autoridade de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pegou aí, não? Percebeu? Esse é o nosso chamado. Então, ser abençoado, gente, não depende de coisas materiais. Ah, só sou abençoado se eu estou bem de dinheiro, se eu estou bem de saúde, se não há problemas na minha vida. Ora, se for assim, quase ninguém então é abençoado, porque todos nós temos nossos problemas para resolver. Todo mundo tem. Não é verdade? Tudo bem, você pode hoje estar vivendo um período bacana na sua vida, glória a Deus por isso. Mas ainda assim você tem as suas circunstâncias para resolver. Todo mundo tem problema. Então, se eu sou abençoado e você não tem problema, então ninguém é abençoado. Percebe que ser abençoado é uma posição espiritual? A nossa posição em Cristo é esta, somos abençoados. Não são circunstâncias da vida que definem isso. Mesma coisa para quem, estou vivendo bem, estou feliz, estou com um casamento bacana, tenho o carro do ano, eu não estou amaldiçoado. Não, se você está em obras da lei, você está amaldiçoado sim. Está escrito, se está escrito, eu creio. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, tá vendo aí? Com todas. Tá vendo que nós grifamos aí até com letra maior? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos já em lugares celestiais. O Senhor já nos colocou assentados no céu, já estamos lá. Já estamos no céu. E somos abençoados com todas as bênçãos. Entende? Aí alguém pode até argumentar, mas o abençoado cristiano, Abraão foi abençoado também com bens materiais. Claro, amado. Eu não estou dizendo, abençoado, que você não possa crer, orar, pedir por bens materiais. Eu não estou dizendo isso. Tá? É claro que você, eu quero realizar um sonho, eu quero um bem material, eu vou lutar por ele, eu vou fazer a minha parte, eu vou trabalhar, eu vou me empenhar e vou pedir a Deus que abra uma porta para mim. Amado, isso não é errado não, gente, por favor. Eu só estou dizendo que você não tem que pautar a sua vida espiritual com Deus nisso. Você não pode se ver a sua posição em Cristo baseado nisso. É claro que você pode pleitear junto a Deus, orando, suplicando, confessando, chamando a existência, crendo, além de fazer a sua parte, materialmente falando, trabalhando. Claro que você pode pleitear junto a Deus um sonho. Eu tenho um sonho da minha casa própria, eu tenho certeza que Deus vai me abrir a porta, Deus vai me fortalecer, Deus vai me colocar num bom emprego, Deus vai, enfim, vai me dar força para trabalhar, para conseguir minha casa, meu carro, meu sonho, meu negócio próprio. Amado, a palavra diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer. Então, pela fé, podemos sim manifestar bênçãos materiais. Só que a nossa vida com Deus não pode, não deve estar pautada nisso. Você é abençoado, a sua posição espiritual é esta, independente de coisas materiais. Se você está vivendo bem ou no momento não tão bem. Isso não importa. Você é abençoado e sempre será. Amém? Então as bênçãos materiais podem vir pela fé, pela confissão, pela oração, pela súplica. Amém, abençoado. Pode sim. Mas você é um abençoado independente disso. Eu encerro com Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. A
palavra maravilhosa. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aqueles irmãos que estavam lá na época, né? Que viveram antes da cruz foram resgatados, fazendo-se maldição por nós. Ele morreu no lugar de todos os eleitos e fez maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Qual a consequência disso? Veja. Para que a bênção de Abraão, louvado seja Deus, chegasse aos gentios por Jesus Cristo. A bênção chegou até nós, amados. Muitos pensavam naquela época que as bênçãos de Abraão eram apenas para os judeus, os hebreus, que eram descendentes da carne. Não, a bênção de Abraão é para os descendentes do Espírito, os da fé, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. Louvado seja Deus, amado. Eu louvo a Deus por isso. Hoje nós temos o Espírito, por quê? Porque somos abençoados com o crente Abraão. Hoje temos todas as bênçãos, todas as promessas da graça nós temos, porque fomos abençoados com o crente Abraão. Eu creio nessa palavra e eu vivo essa palavra e convido a você que está aí assistindo, seja ao vivo, seja pela gravação, a viver plenamente esta graça, sabendo e entendendo que você é um abençoado em nome de Jesus.